boa noite, boa noite para quem está entrando. Seja muito bem-vindas, Thaís Alê. Boa noite, boa noite. Tem gente aqui lá de João Pessoa, tem gente de longe. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Eu nem anunciei muito o tema dessa live, né? Mas em pleno Dia da Mulher, para quem tá chegando e não sabe do programa Segundou, o Segundou, gente, é um programa toda segunda-feira, às 22 horas e 1 minuto, para nós conversarmos sobre filhos, sobre educação de filho, sobre o que está acontecendo. Então, semana passada, nós tivemos nosso primeiro Segundou, foi muito bom. Para quem não viu, tá salvo lá no meu feed. E eu quero hoje trazer para vocês alguns aspectos super importantes da mulher, né? Porque se tem filho é porque essa mulher virou mãe e nós temos, se como mulher já não é fácil. Bem-vinda, Aline, boa noite. Imagina sendo mãe, que desafio que é esse, né? Que desafio. Então hoje o especial de hoje, super especial, é sobre o nosso lado de mãe e de mulher, né? Que é algo que eu falo divino, maravilhoso, mas muito desafiador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você tá lembrando de alguém que também vai se beneficiar, vai mandando um aviãozinho aqui, porque eu costumo dizer o seguinte, que para entender a mulher, eu acho que só Deus e uma outra mulher, né? Porque é complicado, a gente ainda se entende, mas não é fácil. E aí, eu quero fazer agora no início, enquanto vocês vão chamando outras pessoas, boa noite, quem tá entrando agora, feliz Dia da Mulher. Eu quero estar trazendo uma história para vocês, na verdade, um fato histórico que eu acho super importante a gente ter uma consciência, sabe? Porque muitas vezes a gente olha o dia de hoje, a vida de hoje, o mundo de hoje, e na nossa cabeça parece que nós funcionamos assim já tem muitos anos. Isso não é verdade. E eu acho muito interessante. Bem-vinda, Camila, bem-vinda, Sheila, bem-vinda, Leila, Lino, todos que estão chegando agora. Tô bem no início e eu tô relembrando um fato histórico, gente. Olha que interessante. Há 12 mil anos atrás, vocês vão entender por que eu tô contando isso. Há 12 mil anos atrás, foi quando o ser humano começou a parar num lugar só, porque teve chamada Revolução Agrícola. Ele começou a entender que ele podia plantar e podia ficar no mesmo lugar, ele podia colher daquele lugar e começar a morar num lugar só. Porque anteriormente a isso nós éramos nômades, saía para caçar, arrumar comida, acabava a comida ali, ia para outro lugar. Vocês vão entender por que eu tô contando isso. Então, há 12 mil anos atrás é quando o ser humano começou a entender, começou a ter uma revolução agrícola e ele começou a entender que ele podia parar num lugar só. E ali começou a formar as pequenas comunidades, né? E parar fazer ali o seu lugar de residência. Por que eu tô contando isso? Há 250 mil anos, então guarda 12 mil anos que eu falei, há 250 mil anos é onde a gente tem registro da nossa espécie, da existência da nossa espécie enquanto ser humano. Então olha que interessante, nós temos, oi Sandra, tudo bom? Boa noite, Natália, bem-vindos. Eu tô contando aqui um pouco um fato histórico que vocês vão entender muito o porquê disso, mas vocês vão entender mesmo, tá? Então, o que acontece? Recapitulando aqui para quem entrou. Há 12 mil anos atrás, o ser humano começou a mexer com a agricultura e a entender que ele podia plantar e colher e ficar mais parado naquele local. Só que a nossa espécie humana já existe há 250 mil anos. O que significa isso, gente? Em termos de cérebro, significa muito. Por quê? Nós temos 95% praticamente da nossa existência enquanto espécie humana de um funcionamento.
de um funcionamento nômade, de um funcionamento onde os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam nas aldeias e tinha predador. Então isso é o nosso registro de 95% do tempo da nossa existência. 12 mil anos é praticamente 5%. É muito pouco. Então nós temos até hoje, e vocês vão entender como tem, nós temos até hoje resquícios desse modo de funcionar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Até levantei alguns exemplos. Olha como que é interessante, a mulher, nós falamos que a gente tem 300 olho na nuca, né? Que a gente olha tudo em todo quanto é lugar. Então vamos lá, vamos lembrar, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam com a prole e tomando conta realmente com o olho na nuca, né? Olhando 360 graus por causa de perigo. E elas tinham que se comunicar, elas tinham que tomar conta das crianças, elas tinham que se comunicar. Até hoje, obrigada, Fer, obrigada pelo Feliz Dia da Mulher aqui. Então, até hoje, pensa, nós mulheres, nós amamos ficar conversando com um monte de mulher. Quem é mãe sabe que muitas vezes a gente sai, né? Agora com esse negócio de pandemia, pensa na época que podia sair. Quando a gente sai, a gente vai numa festa, a gente vai num restaurante jantar, que fica os homens e as mulheres, né? Geralmente separa. As mulheres começam conversando sobre cabelo, pele, sobre não sei o que, mas quem tem filho, o assunto vai para o filho em um determinado momento. Vai falar de escola, vai falar de professor, vai falar de não sei o que. Mulher é assim, gente. Nós conversamos, nós trocamos ideia. Enquanto o homem tá lá, né, contando vantagem, o que comprou, o que não comprou, o que fez, né? Então, os homens têm um aspecto competitivo, tem um aspecto de ficar mais quieto, de focar naquilo que ele precisa, como se fosse a caça que ele precisa. E nós não, convivemos com várias mulheres, encontramos com amiga e tudo mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso interfere até hoje no nosso sistema de funcionamento. Então, agora, vamos trazer para a realidade, hoje, em 2021, que nós temos 5% só, boa noite quem está entrando, nós temos 5% só de experiência desse novo jeito de viver. Mais recente ainda é uma revolução industrial, uma revolução onde as mulheres foram para o trabalho, foram fazer coisas e que, gente, não estou falando que não seja bom, é ótimo. A mulher tem que se realizar em todos os sentidos. Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho história na minha família de mulheres que se superaram, sabe? Então a gente deve muito a essas mulheres lá atrás, e nós somos mulheres também, que estamos avançando e conquistando coisas. Então, é louvável, né, a mulher poder trabalhar, poder se realizar, poder fazer o que ela quer. É louvável. Temos que celebrar realmente e lembrar como que a mulher teve um avanço, uma história de muita luta, né? Mas eu quero dizer que imagina para o cérebro da mulher, hoje eu vou ficar bem focada na mulher. Imagina para o cérebro da mulher, que é aquele que é acostumada a 95% da nossa ancestralidade, tem todo um registro de funcionar de um determinado jeito. Aí hoje ela não é mais aquela que só tá na aldeia tomando conta das crianças, ela também é o que tá indo lá, muitas vezes, caçar, né? Ela tá indo pro perigo, ela tá indo combater, então já o cérebro já tem um estresse, que é uma nova maneira de funcionar, que ela não tinha. É recente isso na humanidade, gente. É muito recente. Se você pegar isso há 200 anos atrás, não era como hoje. É muito recente. Então, por isso que eu quero trazer esse fato histórico para conceituar que muitas coisas que nós vivemos hoje, até em termos neurológicos, é altamente estressante para o cérebro. Depois eu vou trazer alguns aspectos mais agora no final para a gente saber como lidar com isso, né? Então essa ancestralidade, que é 95% da nossa experiência enquanto seres humanos, enquanto espécie, está aí no nosso cérebro. Hoje tudo está mudado, né? Nós temos uma vida super corrida, interferências de outras situações, nós temos notícias mundiais, acontece alguma coisa lá na China, no Japão, nós estamos sabendo no mesmo momento, nós temos uma sobrecarga de informações. Nós temos as nossas tarefas cotidianas
extremamente atarefadas e crises agora com aula, com pandemia, com tudo. Temos eletrônicos que nos roubam, nos sugam energia, sim, já é comprovado. Enfim, aí essa mãe tem que educar os filhos. E aí eu vou levantar os aspectos que eu não levantei todos. Como que a gente tem, como que a gente cuida dessa mãe, como que a gente cuida dessa mulher nessa existência? É muito desafiador, vocês concordam? É muito desafiador. Tem hora que parece que a gente vai pifar, não é verdade? Tem hora que a gente fala assim, pera lá, parece que eu vou entrar em estafa. Então tem muitas mulheres tendo burnout, muitas mulheres tendo problemas de coração, tendo infarto, um estresse muito grande. E coisas que eram antigamente mais ligadas ao masculino, as mulheres passaram a ter também. Então a gente precisa cuidar e saber como cuidar, mas entendendo esse contexto. E aí, dentro desse contexto, até eu fiz uma anotação aqui, gente. Escritora ama anotar, né? Então eu gosto de anotar também. Então, quantas exigências são colocadas hoje para nós? E parece que a gente não vai dar conta, que a gente se perde no meio de tudo isso. E quando a gente tem filho, é um divisor de águas, né? Eu vou falar sobre, por exemplo, uma experiência minha. Eu tô olhando o tempo aqui, porque nosso plano, gente, do Segundou são 30 minutinhos. Então, por isso que eu tô até olhando aqui para ver se não vai passar. Para vocês poderem descansar. Então, por exemplo, antes da gente ter filho, nossa, a gente nem sonha o que é, né? A gente não imagina. Então, a gente tá lá, grávida do primeiro filho, daí a gente toma aquele banho com calma, a gente passa creme na barriga, e tá. Aí quando nasce o filho, já é uma transformação, porque eu falo que tem uma transformação gigantesca quando a gente tem um filho, né? Aí começa uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, 6 noites, 10 noites, 3 meses, 6 meses, a vida vira de perna pro ar, então é toda aquela adaptação de nenê, primeira vez, né, a casa toda adaptada e tal. Quando a gente tem o segundo, em algumas questões é mais fácil, porque a gente fala, bom, já passei por isso, a casa já tá adaptada, a bagunça já tá ali, os brinquedos estão espalhados, eu já sei como é que é, né? Já tem uma certa adaptação. A gente passa a não ter mais o tempo que a gente tinha, nem a gravidez é igual, né? Porque a gente não consegue cuidar da gente como no primeiro filho. Então são tantas mudanças, né? Que eu até brinco, eu falo que eu aprendi a me arrumar rápido depois que eu fui mãe. Porque antes eu demorava, né? Ai, tal. Não, com mãe, a gente, se tiver que ficar pronta em 5 minutos, a gente toma banho e fica pronta em 5 minutinhos. Então, são muitas transformações. Mas nisso tudo a gente se perde. A gente tem muita estafa, a gente tem cansaço. Deixa eu tomar uma água aqui, que hoje eu tomei pouco líquido. E uma das coisas que eu percebo é que a gente fica tentando, assim, voltar ao que era antes, sabe? Inconscientemente. A gente tem vontade de... Aí, quando que vai voltar ao normal? Quando que vai voltar naquela fase? Não vai voltar, porque nós nos tornamos um ser humano diferente. E muitas vezes, não é, Carol? Muitas vezes, gente, a gente esquece de acolher esse ser humano que a gente se transformou. É tão linda a maternidade, exaustiva. Eu tô falando exaustiva. Eu sei que é exaustiva, gente. Eu sei. Só que eu tô falando assim, uma pessoa, uma mulher que se dispõe a ser mãe, que se dispõe a educar, que se dispõe a doar, é uma transformação gigantesca. O teu ser expandiu. Não, olha, eu costumo dizer o seguinte, não tem palavras para descrever o que é se tornar mãe. Porque mexe com você, com tudo. Mexe com o teu corpo, mexe com o teu espírito, mexe com o teu emocional, mexe com tudo. Não tem como, é uma transformação. Não tem como a gente negar isso na vida. Então, assim, nós não vamos voltar a ser como nós éramos, mas nós vamos ser melhores do que nós éramos. E isso, às vezes, é um pouco complicado. Então, o que eu fiz? Hoje eu levantei até antes de começar a live, eu levantei alguns pontos aqui e vocês podem ir interagindo também, tá, gente? Eu só tô colocando porque, assim, por causa do tempo, então eu fiz um pouco didático pra gente entrar nos pontos e nas soluções, né? Nessas questões que a gente pode melhorar essa nossa experiência, nossa vivência.
olhar para alguns aspectos e tirar um pouco a ansiedade, né? Enfim, nós vamos chegar lá. Alguns problemas que eu levantei hoje em dia, tá? Sobre essa experiência da maternidade da mulher. Primeiro, uma autoexigência. Pode ser pela mídia, pode ser por tudo, mas a gente é muito exigente. A gente quer que o corpo volte logo, a gente quer que a barriga volte logo, a gente quer que tudo aconteça do mesmo modo que anteriormente. Antes minha vida tinha um ritmo, agora minha vida não tem mais esse ritmo e aquilo vai criando uma angústia porque você quer dar conta e só que não é mais um ser humano só, tem um outro filho ou tem um outro filho e às vezes a gente fica forçando uma sobrecarga em cima da gente e a gente não consegue fazer tudo e isso estafa a nossa mente. Então esse é um dos problemas que eu percebo muito real na vida da gente como mãe. Um outro ponto muito importante que pega a mulher, pega a mãe, é a comparação. Nós nos comparamos muito e isso é altamente prejudicial para o nosso cérebro. Altamente prejudicial, gente. Bem-vindo quem tá chegando agora. Feliz Dia da Mulher. Eu tô no segundo ponto aqui dos problemas que eu vejo, né, atuais. A comparação, ela é muito injusta. Pensa, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma personalidade, cada um veio de uma família, cada um teve uma vivência, cada um teve uma experiência, cada um tem um tipo de casamento, cada um tem um tipo de filho. Eu não falo que a gente não tem que educar com um norte. Então, educar na honestidade é para todos. A gente tem que saber fazer. Desenvolver inteligência é para todos. A gente tem que saber fazer. Mas vocês percebem que existe uma individualidade. Aquilo que eu tenho que superar em mim é diferente muitas vezes daquilo que você tem que superar em você. Então, gente, não compare uma vida com a outra. Para vocês terem uma ideia, vocês gostam de saber um pouco da vida da gente. Quando eu estava grávida de 7 meses, com a barriga de 7 meses, eu mudei de cidade para 9 horas de distância da cidade que eu morava, na cidade que eu cresci, na cidade que eu nasci, na cidade que nasci não, porque eu nasci em São Paulo, mas que eu vivia a vida inteira, que é a minha cidade. E com 7 meses, com contração, eu pondo coisa no caminhão e fazendo mudança, embalando coisa minha e tal. Sabe quando você tá naquela que você quer estar quieta, você quer estar no teu ninho, você quer estar com tudo prontinho. Eu tava fazendo mudança nessa época. Depois eu não tive, durante um ano, ninguém para ajudar. Nem rede de apoio, nem babá, nem ninguém para ajudar. Nem ninguém. Adianta eu me comparar? Mas eu me comparava. Eu sou ser humano de carne e osso que nem vocês, eu me comparava. Por quê? Porque estava difícil. Então eu me comparava, nossa, como é mais fácil, né? Para fulana que tem rede de apoio, como que é mais fácil? Como que é mais fácil? Mas cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história. E hoje eu vejo que algumas superações que eu tive, algumas coisas que eu tive que buscar em meio às minhas dores, me expandiram muito. Então, eu vou entrar nas soluções, tá? Eu vou entrar nos... Mas eu tô só dizendo o seguinte, não se comparem. Comparação mina a energia do nosso cérebro. Então, assim, cuidado com o Instagram, cuidado com mídia, sabe? Cuidado com corpos e mais corpos. É melhor você se inspirar em alguém que seja uma pessoa de valores, de princípios, que educa bem, que faz coisas bacanas. Se inspire, mas não compare. Não compare. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu problema, que muitas vezes não aparece. Não se compare. A única comparação que eu falo que vocês podem ter é a comparação de você com você mesma. Será que hoje, dentro do meu projeto de vida, eu sou um pouquinho melhor do que ontem? Então, por exemplo, eu quero comer mais saudável. Meta minha, né? Faz de conta que é a minha meta. Eu quero comer mais saudável. Então tá, então em um ano eu quero ter tirado o açúcar, faz de conta. Então você compara com você. Nossa, olha, realmente em março eu tô melhor do que eu tava em janeiro. Eu tô melhorando.
você compare só com você, gente. Viu, Carol? Ai, que bom, Carol. Então, gente, quando vocês começarem a comparar com alguém, pegou o celular, tá lá comparando com alguém, lembra de mim. Para, sai. Isso mina a tua energia e não te leva a lugar nenhum. Nenhum. Compare com a sua própria vida, o seu projeto de vida. Então, olha, realmente, eu tô muito flácida, eu preciso fazer mais academia, eu tô muito parada, mas eu tô sem tempo. Então, eu vi aqui que dá para eu fazer em casa um HIIT 15 minutos por dia. 15 minutos por dia eu consigo. Então, eu me comparar. Eu vou tirar uma foto da minha perna, pra mim, ou não quer tirar foto, eu vou ver minhas roupas. Daqui 2 meses eu vou ver que minha perna ficou mais durinha. Eu comigo mesma, entende? Então, por favor, gente, essa comparação ela é super prejudicial, super prejudicial. Ponto número 3, tá? Isso eu tô falando dos problemas ainda. Ponto número 3. Nós brigamos e nós gritamos e nós somos muito más conosco, com nós mesmos. Não é falando, mas é aquela voz lá dentro, sabe? A gente se maltrata muito. Os pensamentos, comece a observar os seus pensamentos. Se 90% dos seus pensamentos não são autodestrutivos, você se achando feia, você se achando gorda, você achando que o seu corpo não sei o quê, você achando que você não consegue, você se autodestruindo, né? Outro, tempo para si, que é um tempo super escasso. Esse é um outro problema, né? Quando a gente é mãe, parece que não sobra tempo para nós. Esse é um outro problema. Deixa eu pôr um pause aqui. Então, gente, vamos lá. Não tenho plástica. Não tenho. Gente, eu tenho que fazer. Até pensei em fazer umas plastiquinhas. Não tenho, não. Vamos lá. Então, dicas que podem ajudar, tá bom? Dicas que podem ajudar. Vamos lá. Primeiro, em relação aos nossos sentimentos, as nossas lutas, a nossa realidade. Então, primeiro ponto, dicas pra gente ajudar. Para ajudar, quem quiser pegar papel e caneta, anota aí algumas dicas que podem ajudar na nossa vida prática, tá? Então, vamos lá. Primeiro, todo sentimento que você tem, toda emoção, sentimento que você tem, ele é útil. Os bons e os que você considera ruins. Medo, dor, tristeza, ansiedade, eles são úteis. Porque eles não existem aí dentro de você por nada. Eles não existem aí porque o teu cérebro resolveu produzir isso e assim, sem nenhuma utilidade. Tá ali, não serve para nada. Não, ele serve. Todo sentimento e toda emoção, ele serve para alguma coisa. Então, ou é para adaptação, lembra quando eu falei? Nosso cérebro funcionando lá na época da nossa ancestralidade, nós precisamos adaptar. Então, muitas vezes, nós temos alguns sentimentos de adaptação. Outros sentimentos que a gente tem é de expansão. Talvez aquela dor, aquela ansiedade, aquele sentimento, você não parou para conversar com ele. Para falar, dor, você está querendo me dizer o quê? Ansiedade? Deixa eu parar, deixa eu me analisar. O que eu posso aprender com isso? A gente vai passando meio de trator, né? Em cima da vida da gente, a gente não vai olhando muito o que está acontecendo. Mas dá uma parada. Às vezes são ajustes que a própria vida está querendo te dar. Sabe, tá incomodando? Tá incomodando, igual, por exemplo, você tá com dor de estômago. Você tá com dor de estômago e você fala, não é nada não, toma remédio, não é nada não, vai tocando, não é nada não, tal. De vez em quando você tira um pouco o café, toma um remédio, toma um antiácido e vai tocando a vida, e vai tocando. Mas você entende que tinha um sinal? O teu corpo tava falando assim, olha, dor de estômago, presta atenção no que tá causando. E você não parou para olhar. Você não parou para olhar a tua dor de estômago. Nossa, deve ser, o que será que é? Deixa eu pesquisar, deixa eu conhecer. Né? Às vezes pode ser, nossa, porque eu como
Ai, nossa, eu como muito glúten. Será que é porque eu sou intolerante à lactose? Será que, nossa, minha acidez do estômago, nossa, meu pH, então eu entendi. Ah, tá, então se eu começar a tomar limão com água, você entende que é diferente? Quando a gente não dá bola para os sinais e quando a gente dá bola para os sinais. Só que isso, gente, não é só. Ah, obrigada, a Sandra falando. Então, isso não é só para sinais físicos, isso também são para sinais emocionais, sinais dos nossos sentimentos. Então, o primeiro ponto, acolha, começa a perceber em que momento que você está entristecida, em que momento que você se sente ansioso, ansiosa, em que momento que você se sente preocupada, triste. Começa, para um pouquinho. Olha, toda vez que acontece aquilo, toda vez que eu vejo isso, né? Ah, então tá, então acontece isso por quê? E vai buscando esse autoconhecimento, esse autogerenciamento das emoções. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Uma hora a gente pode até fazer uma live só disso, tá? Bem-vindo quem tá chegando, feliz dia da mulher. Outro ponto, gente, então lembre que todo sentimento é útil, tá? Outro ponto que eu falei sobre a comparação é você sempre ter em mente o seu projeto de vida. O seu projeto de vida. Então, olha, hoje, por exemplo, eu sou mãe, não é mais o projeto só da minha vida. Minha vida inclui a vida dos meus filhos, então também inclui o papel de eu educar, né? Então, como que eu quero? O que eu quero desenvolver neles? O que eu quero desenvolver na minha vida? E talvez, gente, a nossa vida, ela é feita de ciclos, ela é feita de fases. Algumas coisas que você consegue fazer quando você não tem filho, talvez você não consiga fazer quando você tem filho pequeno. E quando você tem filho mais velho, é diferente de quando você tem filho pequeno. Então, cada fase é uma fase. Só que isso não quer dizer que a gente não possa desenvolver metas, né? De acordo com aquelas nossas realidades. Como eu falei, às vezes não dá para ir para academia. Tá fechada, tem lockdown, tal. Ah, em casa eu também não consigo fazer muita coisa. Eu tenho criança pequena, mas naquele horáriozinho talvez eu consiga fazer 20 minutos. É o que dá, mas eu estou no movimento, né, de ser melhor comigo mesma, não comparando com o outro, tá? Então o sucesso é você ser melhor de você mesma. Você chegar depois de um ano e falar, nossa, eu consegui melhorar nisso. Ah, eu gritava com meus filhos, eu quero fazer um propósito de não gritar. Eu vou respirar antes, eu vou pensar antes. Nossa, gritei. Tá bom, calma, você vai melhorar. Mas você tem uma meta, você tem um propósito, né? Então, esses são alguns pontos interessantes sobre comparação, que a melhor comparação é a gente com a gente mesmo naquilo nosso processo evolutivo. Eu tô olhando o horário aqui, já passamos 2 minutinhos, mas acho que dá pra gente continuar, né? Outro ponto pare de brigar com você mesma, tá? Pare de brigar com você mesma. Isso só aumenta o problema. Então, não se odeie. A gente acha que não, mas a gente olha no espelho, vê defeito, isso só piora, porque imagina todos os dias você olhar para você com desamor. Todos os dias você olhar com um pensamento que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, e autodestrutivo. Isso não é saudável. E muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente tem milhares de pensamentos assim. Alguns até fruto da comparação. Talvez se a gente parar de comparar e focar naquilo que a gente quer melhorar, a gente vai ficando cada vez mais satisfeito, mais feliz, porque nós vamos chegando perto das nossas metas, né? Então isso, se trate com carinho, se trate com respeito, né? Ai, não gosto da minha celulite, né? Calma, né? O que eu posso fazer para ela? Então eu vou ver se tem massagem, eu vou ver se tem uma automassagem, se tem drenagem, se eu tenho alimentos, o que eu posso fazer, se tem chás, a gente vai aprendendo a lidar. Mas se trate com carinho, seja sua amiga, que às vezes a gente é amiga dos outros, mas a gente é uma inimiga para nós mesmos. Então esse é um terceiro ponto. Se trate com amor, se trate com carinho, faça um propósito de ser paciente com você, né? Se dê momentos de calma, você vai chegar nos seus propósitos. Calma. Então foca neles, não foca na vida dos outros e vamos seguindo.
Outro ponto, gente, super importante, tá? Super importante. Foque energia, até anotei aqui, foque energia naquilo que você pode controlar. Hoje eu percebo muitas pessoas colocando energia em tantas coisas, desgastando com tantas coisas que a gente não tem controle. Nós não temos controle sobre tudo, gente. Então, usa a tua energia para aquilo que você tem controle. O que você não tem controle, não coloque energia. Nós não temos controle sobre muitas coisas. Nós temos controle quando tudo vai voltar ao normal? Não. Então para de pôr energia, não está no teu controle. Você tem controle sobre, até me lembrei agora, esses dias eu estava fazendo um curso e daí uma colega de curso deu um exemplo tão bonito, que ela também gosta de natureza, e ela falou o seguinte, o passarinho, ele não carrega ninho. Vocês já viram algum passarinho voar carregando ninho junto? Ah, eu vou levar meu ninho daqui para outra árvore, porque, né, eu tenho que levar, porque vai que lá não dá, né, para fazer o ninho. Vocês já viram? Não tem. Porque o passarinho, ele confia na providência. Ele sabe que ele pode fazer aquilo que ele pode fazer. E nas circunstâncias de onde ele estiver e como ele tem que fazer. Então, nenhum passarinho carrega ninho. Então, a gente tem que pensar que nós temos que preocupar com aquilo que a gente pode fazer. Com aquilo que a gente não pode fazer, não adianta a gente se preocupar. É um gasto de energia. Então, hoje, o meu recado aqui dessa live sobre mães, sobre mulheres, é que a gente possa economizar um pouco. A gente está dispersando muita energia, a gente está gastando muita energia. Só o celular é um ralo de energia. Nós ficamos o tempo inteiro com esse celular. Muitas dormem com o celular, né, na cama e estudam com o celular do lado. Tudo mina a energia da gente. E aí a gente pifa. Só que como mãe, quase que a gente não pode pifar, porque a gente tem que cuidar dos filhos. E para cuidar bem dos filhos, a gente tem que cuidar bem de nós. Entende? E nós estamos numa época desafiadora, onde tem um monte de coisa acontecendo, mas nós não temos controle sobre tudo. Então, nós temos que só colocar energia naquilo que a gente tem controle. O que eu tenho controle? O que eu vou fazer com a minha vida a hora que eu acordo? O que eu vou fazer com meus filhos? O que eles vão comer? Como que eu vou fazer os meus projetos de vida? Como que eu vou distrair meus filhos? Como que eu vou fazer para deixar eles se eu tenho que trabalhar? É o que eu tenho controle. O que eu não tenho controle, não adianta colocar energia, gente. Isso é uma mina de perder energia, sabe? Assim, vai embora. Então, pensa isso no dia a dia, tá? Ó, só aí eu já tô dando várias dicas que se você para de se comparar, se você aceita seus sentimentos e costuma buscar soluções através daquilo que o teu próprio ser tá te dizendo. Se você para de brigar com você mesma, você começa a se aceitar e coloca suas metas naquilo que você quer chegar. Se você para de sofrer por aquilo que você não tem controle, nós não temos controle, tá? Já só isso a tua energia vai melhorar muito, porque às vezes você tá sem energia para você fazer uma atividade física, para você estudar, ou para você ler, ou para você trabalhar, porque você tá perdendo energia em outros locais. Então é muito importante a gente ter um gerenciamento da nossa vida. Eu ia falar só 3 pontos, gente, mas olha, eu vou rapidinho aqui, eu vou chegar no 8º ponto. Eu tinha deixado 3, mas dia 8, dia da mulher, eu vou fazer 8 pontos, vai. Mais um, tá? Saúde para o cérebro, gente. Tem muitos estudos de neurologia, de estudos mesmo da química do cérebro, que várias coisas são benéficas para o funcionamento cerebral. Então, tem coisas que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, contato com a natureza. Vira e mexe, vocês olham aí, eu coloco o pé na grama, tal. Parece bobeira? Não é bobeira. Eu vou muito na natureza. A gente tem que ter contato com a natureza. Ah, não tem jeito, eu moro em cidade grande. Dá um jeitinho, vai numa praça, vai num parque, tenta ter contato com a natureza. Porque isso tem comprovações que evitam até o Alzheimer, para vocês terem ideia, o contato com a natureza. O contemplar tem o efeito da meditação. Uma pessoa que gosta de contemplar um pôr do sol,
contemplar o nascer do sol, contemplar um céu bonito, contemplar uma chuva caindo, tem um efeito no cérebro como a meditação. Então são coisas que a gente pode fazer que são gratuitas e dão muito resultado constantemente para a nossa vida. Outra coisa também que ninguém dá muita bola, respiração. A respiração, ela é super importante para a vida da gente. A respiração, se a gente estiver muito ansioso, se a gente estiver muito nervoso e a gente conseguir naquela situação com o filho, a gente estiver naquele auê, a gente parar e respirar, inspirar, tem até um jeito que a gente inspira em 4, segura 4, expira 4 e fica no nada de 4, né? Então, inspira 4, segura 4, solta 4, deixa o pulmão sem nada 4. Essa respiração, ela já muda muito a nossa química cerebral. Então, a respiração muitas vezes é muito alta, porque a gente é ansioso e fica aqui, sabe? Então, treinar aquela respiração que seja abdominal. Eu falo muitas vezes para colocar a mão no abdômen, na hora que você está deitado, colocar a mão no abdômen e deixar a barriga subir e descer, né? E é muito interessante isso. Quem está ansioso, a respiração é curtinha e alta. Então, às vezes, mudando a respiração, nós mudamos sentimentos. É muito interessante. Quem está mais deprimido, solta mais o ar. Quem está mais ansioso, puxa mais o ar, tá? Então, quem está mais ansioso faz assim, parece que tem que pegar o ar do mundo, sabe? Então, a gente tem que trabalhar também essa respiração. Outro aspecto super importante é o exercício da gratidão. A gratidão é uma palavra que ficou muito comum, né? Muito usada. Todo mundo agradece, gratidão, gratidão, gratidão. Ótimo. Só que o exercício da gratidão é um exercício real de você sentir a gratidão. Sentir a gratidão. Isso também é super benéfico para a tua vida. Super benéfico. Você tá lá no teu colchão de manhã, gente, eu tô escutando a minha cachorrinha, ela tá aqui do meu lado, não sei se dá pra vocês verem, cadê ela? Ali, ó, vocês estão vendo ela ali? Tá vendo? E ela ronca um monte, ela tem o focinho curto e ela fica roncando, tá? E se vocês escutarem um ronco, é dela. Gente, então tá, exercício da gratidão, tá? Exercício da gratidão. Você tá lá na sua cama, de manhã. Primeira coisa, não acorda e pega o celular do lado. Não acorda, primeira coisa lá, pega o celular. Não, gente, não faz isso. A vida não é isso. Deixa o celular para daqui a pouco. Esquece o celular. Espreguiça. Os bichos todos se espreguiçam. Espreguiça de um lado, espreguiça de outro, estica o pé, faz igual um gatinho, igual um cachorrinho, espreguiça. Ainda ali quietinha, faz o seu momento de gratidão real, de exercício de gratidão. Olha, obrigada por essa cama. Agradece, eu tive uma cama para dormir, que cama maravilhosa. Eu não dormi no chão, dormi numa cama. Agradece o seu travesseiro. Agradece o lençol, agradece o cobertor, agradece você acordar viva, agradece seus filhos, agradece o teto que você mora, não importa o tamanho. Gente, para o universo, a gratidão, ele não sabe se você está agradecendo uma casa minúscula ou uma casa maiúscula, enorme, gigante, entendeu? A gratidão é a gratidão. E tudo que a gente agradece, vem mais bênçãos para a vida da gente. Agradece que você abre o olho e você enxerga. Agradece real. Agradece. Você vai tomar o primeiro copo de água da manhã, agradece que você está bebendo um copo d'água. Agradece. Se você puder viver num estado de agradecimento, o exercício da gratidão, neurologicamente é comprovado os benefícios que tem para o cérebro. E isso tudo, gente, energiza a gente. Ah, Denise, você consegue fazer isso sempre? Tudo ao mesmo tempo? Não, gente, calma. Eu sou uma pessoa que eu me proponho a fazer. Então, de manhã, eu faço isso.
todos os dias de manhã. E aí você pode agradecer as coisas que você viveu, as pessoas que te ajudaram, as pessoas que te ajudam. Agradece a sua história, mesmo que ela seja negativa em vários aspectos, mas agradece, né? É com ela que você vive e com ela que provavelmente você ainda não descobriu as riquezas dos aprendizados. Então, o exercício da gratidão é super, super, super importante, tá? Comprovadamente, os benefícios para o cérebro são gigantescos, tá? Aí, filho pequeno, a gente não tem tempo de fazer nada, não sobra tempo pra gente, é aquele auê, aquela rotina, chegou a noite, dormiu no outro dia, não tem tempo, eu sei como é, a gente toma banho com filho, toma banho com 2 filhos, e põe a roupa que der, come do jeito que tá, e come às vezes resto de comida de filho, porque depois no prato o filho não quer, a gente come. Gente, tudo que vocês falarem de criança, eu sei na pele, muito bem. Então assim, comece a fazer algo minúsculo para você, minúsculo. Nossa, quanto tempo que eu não escuto música. Eu vou pôr uma música que me lembra coisa boa. Gente, não adianta querer grandes saltos. Façam mudanças pequenininhas. Sabe, mudanças pequenininhas? Porque às vezes se deixar, a gente dorme de roupa na cama do filho sem escovar dente. É uma loucura a vida com criança. Eu sei como é que é. Só que se vocês estão sentindo falta de fazer alguma coisa com vocês, não pense assim, nossa, eu queria estar fazendo academia 5 vezes por semana, eu queria estar me vestindo assim, Não tenha coisas muito fora da sua realidade, mas dentro da sua realidade tenham metas que sejam poucas, mas que vão alimentando. Sabe, quem gosta de cozinhar, que às vezes tem pessoas que têm a terapia de cozinhar, acham cozinhar uma terapia. Então pega lá um final de semana com calma e fala, não, hoje sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer aquele prato que eu curto. Cada dia vai tentando fazer alguma coisa que você se eleva. Eu tô mandando aqui. Gente, para terminar, vamos lá. Faltam 3 pontinhos pra gente terminar. 1. Você não muda, número 6. Você não muda aquilo que você não conhece. Comece a perceber, comece a identificar tudo que eu falei. E quando você identificar alguma coisa, vai atrás para conhecer. Por que eu tô tendo tanta ansiedade? Começa a pesquisar, começa a buscar, começa a conhecer. A gente só muda aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vai atrás, aquilo que a gente conhece. 7º ponto. O processo da vida da gente não é linear. Não é linear, gente. Eu vou até fazer um desenho aqui pra vocês, rapidinho. Eu tenho que terminar essa live, porque eu tô passando de meia hora. Vocês estão gostando aqui, gente? Eu tô passando o tempo, eu tô vendo que tá entrando. Olha, isso aqui seria linear. Vamos pegar aqui, ó, processo da vida da gente. Aqui, ó, vou fazer um rabisquinho. Aqui, ó, tá vendo, ó? Processo da vida da gente. O processo da vida da gente não é linear, ele não é uma reta, não é. O processo da vida da gente é totalmente diferente disso, a gente tem que entender e tem que saber lidar com isso, tá? Então, o processo da vida da gente, ele tem altos, baixos, sobe, desce, vai para trás, sobe, desce. Então, ó, o importante é você saber que você tá seguindo. Eu fiz um desenho. Ai, que bom, Carol. Olha aqui, gente, tá vendo? Eu fiz um desenho mais ou menos, ó. Mas o que eu quero dizer com isso? O processo da vida da gente não é retinho. Às vezes a gente dá 3, 4 passos para trás, daí a gente vai mais 5 para frente, daí a gente sobe. Quando a gente sobe, chegou lá, a gente enxerga que tem outro ponto para alcançar, mas daí a gente desce um buraco de novo, porque a gente tem que subir aquilo lá. O importante é a gente avançar. E aí, para terminar... uma coisa muito interessante, eu vou terminar sobre isso, que eu acho que serve para a gente analisar a nossa vida. Vocês já ficaram no trânsito alguma vez, né? Num trânsito com bastante carro, demorando, você tá lá parado, você não tá no lugar que você estava e você ainda não chegou onde você quer ir. Você está no trânsito.
Esse é o teu percurso, esse é o teu trajeto. Só que é chato, porque tem um trânsito ali que ninguém gosta de ficar ali no trânsito, né? E aí, o que eu quero deixar de recado para vocês é assim, que vocês tenham percursos, que vocês tenham trânsitos, que tenham sentido de onde você quer ir, que façam sentido para a vida de vocês. Porque se você está num trânsito, aquele trânsito não é tão agradável, vai demorar algum tempo, mas está te levando no lugar que você quer, ok, ele tem um sentido de existir, porque ele está te levando no lugar que você quer, entende? Agora, se você está num trânsito para ir num lugar que você nem tá afim, qual o sentido dele? Então comece a observar na sua vida os percursos, os seus percursos, porque por mais que eles sejam difíceis, chatos, sejam desafiadores, cansativos, sejam realmente complicados de enfrentar, mas se eles têm um porquê, se eles têm um propósito, se eles estão te levando para algum lugar que é onde você quer alcançar, ele vai valer a pena. Ele vai valer a pena, entende? E tudo isso passa pelo autoconhecimento de quem você é, o que você quer melhorar, tirando todas aquelas coisas que mina a energia da gente, para a gente poder estar mais energizado, para a gente poder não pirar, né? Então, gente, para terminar, eu passei do tempo. Nosso tempo geralmente, né? O propósito do segundo é 30 minutinhos para não atrapalhar o sono de vocês. Mas realmente, olha, eu desejo que tenha sido útil para vocês, que vocês economizem energia aí, porque o cérebro da gente, ele tem essa tendência, quando ele começa a se sentir muito estressado, ele quer economizar energia, porque ele não sabe se é um leão que você vai ter que enfrentar, se, né? Ele não sabe qual que é o desafio. Lembra do primeiro exemplo lá que eu dei? Da nossa ancestralidade? Então a gente já tem uma tendência que é muito mais fácil a gente ficar num sofá parado do que a gente fazer alguma coisa, né? Porque é uma tendência do cérebro natural de poupar energia. Agora, se a gente já tá perdendo energia, a gente já pode entrar numa estafa, né? Então vamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica. Para de olhar um pouco tudo, gente. Assim, um exercício que eu faço, eu não olho mais coisa negativa, tentar, sabe, cuidado, porque isso mina energia. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, que tipo de música que você escuta, que tipo de pessoa que você conversa, que tipo de assunto que você troca. Tudo a gente tem que tomar cuidado com a questão da nossa energia, senão a gente perde muita energia. E eu dei todas as dicas aí para vocês, desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês forem dormir. Hoje, especialmente, né? Eu não falei diretamente de filhos, falei das mães, dessas mulheres maravilhosas que estão aqui, esse horário da noite, querendo aprender, querendo se melhorar, querendo entender um pouco mais sobre filho, sobre mãe, sobre mulher, numa segunda-feira. Gente, olha, parabéns para vocês. Eu fico super feliz. Oi, Dani, tudo bom? Estamos terminando, Dani. Feliz Dia da Mulher aqui. Nós estamos terminando, mas vai ficar salva. Então, parabéns para vocês, mulheres que estão nessa vontade de serem melhores como seres humanos, né? Isso é sensacional. Eu fico assim, cada vez mais feliz de ver mulheres determinadas, porque é muito mais fácil a gente ir para ver bobeira na internet, para a gente estar vendo outra coisa, ou tá indo dormir, e não, estamos aqui numa segunda-feira trabalhando a nossa existência, a nossa vida, o nosso ser mulher, o nosso ser mãe. E isso é muito, muito enriquecedor. Eu só fico muito feliz. Ô, Isa! Ah, minha dermato. Isa, já elogiaram a minha pele, viu? Olha minha dermato aí, ó. Preciso ir lá, tô sumida, tô sumida. Gente, então, olha, uma ótima noite. Eu falei que eu tiro meu chapéu para essas mães, né? Tem até o chapéuzinho da outra segundou. Eu falo que eu tiro meu chapéu, tem um chapéuzinho aqui, ó. Eu tiro meu chapéu, tiro meu chapéu para essas mães maravilhosas que ficam até tarde da noite. Curtindo, a Isa chegou,
curtindo aqui o autoconhecimento, aprendizado e o desenvolvimento de si mesmas. Então, meus amores, vou pegar um vasinho de flor que tá aqui do meu lado para despedir de vocês, ó. Flor da minha casa, né? Flor da casa da minha mãe aqui, ó. Tá bom? Um beijo. Espero ter contribuído com vocês. Um beijo de luz aí para vocês. Boa noite e a gente se vê. Boa noite, gente.